pessoal, começando mais um InfoCast, podcast da InfoRede. Hoje vamos falar sobre tendências de infraestrutura de redes. Estamos aqui, eu e o Gabriel. Tudo jóia, pessoal? Meu nome é Gabriel, sou gerente de TI da InfoRede. Hoje vamos falar um assunto que várias empresas que querem se atualizar precisam saber, tem que ficar bem atenta, porque hoje a inovação é primordial para o sucesso de uma empresa. Então vamos conversar hoje sobre tendências de infraestrutura de rede, meu amigo. Isso. Um dos principais pontos, começando, né? Acho que deu uma virada de chave ali na pandemia, né? 2019, 2020, onde o pessoal deixou de usar uma rede convencional e começou a ter necessidade de acessar de casa, por causa da pandemia, ou Sim, de qualquer lugar. Aí veio a questão da VPN, né? Que a gente comentou no segundo episódio sim. sobre segurança de rede. E também sobre o cloud, que veio muito também, né? Além da VPN, cloud, que o pessoal começou a usar da Microsoft, que é um exemplo, o SharePoint, o OneDrive, acessar os arquivos, tudo na rede, que foi uma diferença aí para quem tinha dados on-premise direto no servidor, acessando Só normal, né? acesso local. E assim, uma coisa que eu acho que foi o início realmente da VPN, porque antigamente ninguém pensava em mobilidade. Tanto que assim, pensando desde lá do início, antigamente era só vendia computador de torre. Hoje em dia, computador de torre é muito raro ser vendido. Hoje em dia é notebook, por conta da mobilidade. Então a gente já está numa era ali da mobilidade. A VPN é um início, né? Onde Né? você acessa de qualquer lugar o seu ambiente on-premise. Então, você tem ali, continua tendo o seu servidor local, mas com uma conexão segura. E o pessoal antes utilizava a velha. Nossa, isso aí era ruim demais. Ok. Liberar a porta de acesso remoto do Nossa. Windows Aí Server. é segurança. Não existe mais segurança. E aí liberava, e aí era sempre a porta padrão 3389, a temida 3389 de conexão de área de trabalho remoto do Windows. Aí o pessoal acessava o servidor direto e aí abria uma brecha gigantesca para o pessoal invadir. Então, no início, quando o pessoal ainda não tinha muito essa noção da tecnologia, da VPN, era porta aberta, num dia, no outro era dados criptografados. Uhum. Então, assim, a VPN vem para cercar principalmente segurança, mas conectividade. E uma evolução natural é a cloud. Então, hoje, se você precisa, por exemplo, de arquivos na nuvem, que a grande maioria vai precisar só de arquivos na nuvem, por exemplo, a gente utiliza um SharePoint, um Google Drive, um servidor storage na nuvem. Então, a inovação Isso. hoje ela é grande. São recursos que a InfoRede fornece, né? Hoje a InfoRede é parceira da Microsoft, onde a gente é certificado e pode comercializar esses produtos. Além da comercialização, a gente tem suporte, implantação e tudo mais. Então, tá precisando armazenar arquivos na rede. Não, na nuvem, né, da Microsoft. Que não deixa de ser na rede. Numa, exatamente. Na nuvem, com disponibilidade mais alta, comparando com on-premise. Escalabilidade, por exemplo, hoje você usa 100 gigas, amanhã precisou de 150. Se você tivesse numa rede on-premise, você ia ter que comprar um HD novo, Exato. ou ter que mexer num servidor que você acabou de comprar, por exemplo, acabou de comprar um servidor novo, a empresa cresceu muito rápido e não vai ter que precisar comprar outro. Na nuvem isso é muito mais fácil. Se Exato. aumentar, você diminuir a quantidade de recursos, só ir ali na nuvem, diminuir a O seu capacidade e tá consumo. tudo certo. E a escalabilidade. E assim, isso tudo gira em torno de infraestrutura de rede, porque pensando, isso aí é um ponto, um ponto final ali, tipo, é o endpoint, que é o seu armazenamento. Mas a gente precisa de uma infraestrutura de rede para isso, tanto para você acessar de dentro da sua empresa quanto de fora. Então, a empresa também tem que estar atenta a isso. Um exemplo, um ambiente híbrido hoje, você precisa ter uma infraestrutura boa, por quê? Se você não tiver disponibilidade dentro da sua empresa, você não trabalha, tá? Tudo Uhum. depende da sua internet, por exemplo. Se você não Aham. tiver, acabou, você não tem o que fazer. E aí a gente tem um ambiente híbrido, que é uma parte na empresa, outra parte na nuvem. Hoje eu acho que é o mais usado, né? Exato, e assim, é o ponto de início, porque você não precisa investir muito dinheiro e no final das contas não ser aquilo que você precisa. Então, Uhum. você começa ali de um ponto de partida de um SharePoint, por exemplo.
E aí toda a sua outra infraestrutura você mantém ela local. Então, assim, hoje existe suítes de borda sendo gerenciados em nuvem, existem firewalls hoje sendo gerenciados em Nuvem. nuvem. Então, hoje você não precisa disso tudo para Uhum. começar. Acho que a porta de entrada hoje é um SharePointzinho dos arquivos, o pessoal Exato. pega ali no telefone, consegue abrir com mais facilidade. Depois vem um SharePoint, um OneDrive pessoal. E assim que vai aumentando as necessidades, isso continua usando a rede on-premise. E vai jogando para a nuvem. De pouco em pouco, acho que a mais atual hoje é a híbrida mesmo, que Sim. vai mudando de pouco em E pouco. aí depois começou a ter uma necessidade de ter um SaaS, por exemplo. Ah, hoje o meu servidor já não comporta o meu sistema. Faz um SaaS, que nada mais é do que o software baseado em nuvem. Isso. Então começa assim. E assim, conectividade é primordial. Então, às vezes a empresa também tem que pensar como que eu vou seguir nessa linha de conectividade. Como que a gente vai querer seguir em tecnologia, em questão da conexão mesmo. Então a gente tem hoje um mundo aí de possibilidades. A gente tem uma infraestrutura totalmente Wi-Fi, funciona, Uhum. depende, tem os seus desafios, mas funciona Sim, bem. com interferência. Isso aí tem que ser assim, um projeto bem cercado, mas funciona. Uhum. Um ambiente totalmente Wi-Fi, um ambiente de cabeamento estruturado par metálico convencional, onde você tem os cabos de rede, ou convencional mesmo. Switch, patch panel, patch cord, conexão nos pontos de rede. Normal. E também tem o futuro, né? Que é A a rede. GPON, rede GPON de fibra ótica e XGPON, que é a evolução do GPON. Que aí você já tem uma infraestrutura totalmente fibra ótica. Então, assim, você vai ter uma tecnologia de provedor, digamos assim, dentro Dentro da da sua sua empresa. infraestrutura. Ali você vai trafegar 25 gigas, 10 gigas dentro da sua rede até as pontas. É, assim, algo absurdo. Fora que você diminui bastante em questão de infraestrutura mesmo. Sim. Eletrocalha, eletroduto. Você usa um cabo, assim, minúsculo para fazer É. a conexão. Até comparando uma rede convencional, vamos falar que você usa uma eletrocalha desse tamanho para passar todos os cabos. Cabo de rede par metálico. Com fibra ótica você passa isso aqui. A Exato. eletrocalha é muito menor. E aí você tem os pontos de distribuição que vão fazer todo o restante. Fora que você não tem a necessidade de ter pontos de salas técnicas, por exemplo. Que aí ali os equipamentos são totalmente passivos, ou seja, eles não Isso. precisam Não ser precisa de energia. refrigerados, não precisam de energia. E Exato. ali na ponta vai a sua ONU, que seria assim, de uma forma meio Um hubzinho. meio esdrúxula de falar, não, assim, guardadas as devidas É. proporções, seria um hub. Seria um Uhum. hub onde o que você indicar que aquelas portas vão ter de serviço, Entrar. vai ter de serviço. E assim, olhando a parte de conectividade totalmente Wi-Fi, que a gente falou sobre os desafios, eu acho que além da questão da interferência, é saber qual tecnologia e quais são os equipamentos que você está utilizando. Porque não adianta a gente colocar um equipamento, por exemplo, hoje, que já tem no mercado Wi-Fi 7, sendo que a minha rede toda é Wi-Fi 5 ainda, ou um Wi-Fi 6. Isso tem que ser bem visto Isso. para um projeto ser um projeto bom, assim, um projeto que Uhum. vai realmente resolver a vida de uma empresa. O que a gente pega muito no mercado também é uma empresa que quer mudar o access point, coloca um Wi-Fi 6, um Wi-Fi 7, mas tem uns computadores tudo antigos, Sim, que ou computador ou notebook que tem só a conexão 2.4, aí não funciona direito, dependendo do tipo de configuração. Aí acaba que ou melhora o conjunto, né, para funcionar perfeitamente, porque se você melhora um, não melhora o outro, acaba que não vai fazer a compatibilidade. exato. E assim, inclusive temos que ver, além das especificações dos computadores, dos equipamentos. Um grande problema que eu vejo nos clientes que a gente vai fazer a implantação é porque existe hoje as tecnologias Wi-Fi, que é o Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi Uhum. 6 e agora o Wi-Fi 7, e existe a banda de transmissão do Que o Wi-Fi, Wi-Fi que é transmite. a 2.4 GHz, a 5 Assim, GHz e agora a 6 GHz. Então, tem muita gente que fala assim: ah, não, eu tenho Wi-Fi 6, logo eu vou ter a conexão 6 GB. 6 GHz. Não.
Até uma explicação. A frequência 6 GHz começou a partir do Wi-Fi 6E, que aí começou a vir com a antena de transmissão de 6 GHz. Então, o Wi-Fi 6 hoje, ele utiliza tanto, aí depende do tipo de equipamento, tanto o 2.4 GHz quanto o 5 GHz para fazer a transmissão de Wi-Fi 6. Normalmente eles priorizam a 5, mas tem casos que a gente já viu que ele utiliza ainda a antena 2.4. Então, a tecnologia é diferente da frequência. Por outro lado, também tem a rede do par metálico. Até falar do par metálico para mostrar depois aonde a gente vai chegar aqui na rede GPON. O par metálico hoje em dia tem vários desafios, que é o rompimento, a dobra do cabo, que, por exemplo, se quebrar, a pessoa tem que a empresa, né, tem que lançar um cabo novo, dependendo das dificuldades com a estrutura do prédio e tudo mais. Tem também a questão da eletrocalha, da infraestrutura para passar aquele cabo tudo bonitinho. Tem todas as dificuldades que faz com que o par metálico esteja um pouco defasado com as tecnologias que estão vindo. E também tem a questão da velocidade, né? Sim. Cat5e 1 GB, Cat6 1 GB também, só que é full duplex, né? Isso. Tem o Cat6e, Cat7. Cat7 e 6E, aplicação muito pouca. É. E assim, contextualizando também uma coisa, quando a gente fala de infraestrutura, fica meio confuso, porque existe dois tipos de infraestrutura em redes: a infraestrutura física e a infraestrutura lógica. Isso. A infraestrutura física é tudo aquilo que a gente pega, digamos assim, que aí é a eletrocalha, o eletroduto, o cabo, os patch panel, switch, na parte hardware, na parte que a gente pega. E a infraestrutura lógica é tudo aquilo que a gente faz de configuração. Então, segmentação de rede, topologia de rede, como que é a distribuição dessa rede. Tudo que a gente pensa para executar ali é a parte lógica. Que não é palpável. Isso. Exato. Se eu não me engano, até foi o Dudu que falou. É o que a gente chuta e o que a gente xinga. A infraestrutura mesmo é o que você chuta e a lógica é o que você xinga. Sim, exatamente. Um abraço, Dudu. E indo para a próxima tendência, né, que é sair do par metálico e ir para a rede GPON. Rede GPON, tudo fibra ótica, tudo tem o pré-conectorizado e tem o direto, né? O direto não, o que você precisa fazer fusão. Isso. O pré-conectorizado é plug and play, é o famoso plug and play. Isso. Que aí você tem o cabozinho MPO, você tem só os cordões ópticos, que aí você não precisa fazer fusão assim. Isso. E aí tem os que precisam de fusão que é um pouquinho mais complicado. Exato. Na rede GPON ganha infraestrutura, velocidade de rede, a manutenção do dia a dia é muito melhor. Por exemplo, se uma fibra romper, que a gente comparou com o par metálico, vai lá, faz a fusão, resolvido. Não precisa lançar uma fibra nova, dependendo da infraestrutura. Vai ser difícil, porque um prédio, por exemplo. Então, tem todas essas características que fazem com que vai mudando para a rede GPON. Que é a rede GPON, que hoje em dia é a tendência do mercado. Inclusive, né, aproveitando a fala, nós somos credenciais da Furukawa. Lightera. Estamos aí fazendo a transição de marca ali. A Furukawa agora é Lightera, mas dentro do universo Furukawa Network, se eu não me engano, ou Furukawa Latam. Mas estamos tendo uma transição de marca e a Furukawa é agora Lightera. Não se esqueçam. Isso, exatamente. Que fornece todos os equipamentos, a solução de infraestrutura que a gente coloca os nossos clientes junto com a parceria com eles. Tem também a loja elétrica, que tem o fornecimento, né? Para fazer o conjunto de toda essa solução. Exato. E assim, pensando como que seria a melhor hora para fazer uma atualização da rede hoje de um cliente. Eu acredito que assim, tudo vai do planejamento. Então, um exemplo, se hoje a rede que você tem já está saturada, já estou pensando assim, no próximo passo, cogitem e eu acho que assim, é o futuro realmente, a fibra ótica hoje.
Porque hoje em dia a gente tem cada vez mais informação, o tráfego de informação está cada vez maior. Antigamente a gente falar sobre um link de internet, por exemplo, de 1 GB era algo assim, não vai acontecer. E hoje em dia é uma pouco. realidade, assim, na grande maioria das empresas, um link de 1 GB. Então, assim, o tráfego de informação, o tanto de informação que hoje tem, o tanto que a gente precisa estar conectado, você começa a pensar no que vai ser melhor e no que vai ser mais duradouro. Então, Sim. uma rede, o GPON hoje, vamos colocar, tem no mínimo 25 anos de garantia. Isso é o mínimo da própria Lightera. Mas pensando assim, durabilidade, a sua infraestrutura, sua fibra ótica, o que você já teve de investimento, já está pago. Então, o que você vai ter que trocar no final é só a ponta. Então, hoje, quem gerencia uma rede GPON é a OLT, que é o concentrador óptico que faz toda a parte de gestão. Se um dia esse concentrador óptico ficar desatualizado, você só vai trocar ele. E quem que gerencia as pontas que vão nos computadores, nas impressoras, nos access points, ONU. é o ONU. Então você só vai precisar trocar o ONU. Então eu acho que assim, preparar hoje uma empresa para o avanço tecnológico que é iminente, está acontecendo cada dia mais, vai de um planejamento que, se você já vê que sua empresa precisa, já está na hora, vamos planejar para mudar para o melhor. E agora, se você está começando uma empresa nova ou a empresa mudou de lugar, aí fica até melhor, porque você consegue fazer um investimento mais calculado, um investimento mais consciente, digamos assim. Onde a gente consegue até fazer o comparativo do que seria um cabeamento convencional para o que seria um cabeamento pensando em fibra ótica. Dependendo, a pessoa vai ter um custo ali para fazer essa infraestrutura agora. Se ela fazer em par metálico, vai ter esse gasto, aí daqui a pouco já vê a necessidade de mudar para rede GPON, fibra ótica, aí vai ter um gasto com o orçamento que você acabou de ter, sendo que poderia ter feito direto para a rede GPON. Exato. Já ia para E eu nova. penso assim, o primeiro projeto que eu atuei em Laserway, rede GPON, da Furukawa, na época Furukawa, então tá certo, que foi em 2018. Hoje em dia avançou muita coisa. 2018 era meio que loucura você pensar assim, como que uma empresa vai ter fibra ótica de ponta a ponta e ali no que vai mandar para o computador ser um modemzinho óptico. Sim. E aí eu pensava mesmo, isso aqui não vai dar muito certo, porque o cabeamento o convencional funciona. Mas hoje em dia, tipo assim, isso em 2018. Hoje em dia, o tanto de projeto que a gente já fez, a gente já tem as evoluções do GPON, a gente já está atuando em projetos de GPON com a Tem uma tecnologia bagagem muito Nokia. grande hoje em dia, né? É Muitos isso. projetos já E a gente concluídos. vê assim, a evolução, e a evolução assim da própria tecnologia já é grande. Imagina do universo tecnológico como um todo. É absurdo. E isso vai acontecer assim com tudo, com Sim. tudo. Antes era mais linha de comando, né? Lá no começo, nos primeiros Era projetos perfil que a, por Inf- perfil. que a Inforrede pegou, eu não peguei essa parte, eu cheguei Você depois. pegou na parte Eu peguei a boa. parte boa. Pegou a mamata. Quando você pegou os primeiros projetos, era tudo linha de comando, né? Para Tudo. configuração, perfil por perfil. Perfil é o que ia ter em cada ONU. Então, se mudasse uma porta, era outro perfil. Tem que Exato. criar um tanto via linha de comando, maior trabalho. Não, e até uma curiosidade desse projeto. Esse foi o meu primeiro projeto de GPON mesmo. Foi na cidade de Monte Belo, para uma empresa que era um call center. E aí foi o primeiro projeto, tanto meu quanto da InfoRede, se eu não me engano. E assim, hoje a gente já tem a maturidade de entender o que é um projeto de rede GPON. Sim. A gente já tem o nosso padrão, então assim, a gente consegue executar ali tranquilamente. Imagina o primeiro projeto. Eu lembro certinho. Você pode pegar na planilha do cliente. 365 ONUs. Nossa. 365 ONUs eram uma OLT de chassi. Não, eu não lembro o modelo dela, mas foca no 365 ONUs. Por quê? Quando a gente fez o projeto, a gente não atentou a que cada ONU tem o seu perfil. Só que assim, se você consegue manter um padrão, você consegue colocar as configurações de uma forma Iguais, assim, né? Pra igual, todas. você reaproveita aquele Sim. mesmo perfil para as Pra ONUs. todas.
Só que a gente não sabia. Então tinha o NU, era exatamente assim, velho. Que são 4 portas no modem óptico. Então, uma porta Dependendo da ONU, né? Hoje em dia tem tem mais, mas com na 8, época né? era de 4. Sim. E aí era, além de ser a normal, tinha a normal e tinha a PoE. Então já são 2 perfis diferentes, porque tem a normal e a Aham. PoE. E aí era, sem brincadeira, uma porta era Wi-Fi, a outra era CFTV, a outra era Wi-Fi, a outra era CFTV. Beleza. Intercala Esse é a primeira ONU. A segunda ONU era CFTV, 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 Wi-Fi, Wi-Fi. Ou seja, é exatamente as mesmas portas, tipo duas assim, portas pra duas cada. para cada. Só que por mudar isso aqui, Era outro já era, perfil. era outro perfil. E Um aí, perfil na normal e um perfil na PoE ainda. exato. Não, e outra coisa, nesse caso, por exemplo, era na PoE por conta de ser Do Wi-Fi Wi-Fi, sim. e aí precisava do PoE. Sim. Para quem não sabe o que é PoE, Power over Ethernet. É mandar energia no mesmo cabo de rede. Então você tem um equipamento que manda, além dos dados, energia também. Isso é comum para CFTV, câmera, Access Wi-Fi, point. Access Point. Tem alguns outros equipamentos também que utilizam PoE. IoT utiliza bastante. IoT é o internet das coisas. Então, Que é comum no dia a dia isso, de rede. é só um parêntese, porque nós também somos cultura. Não vamos deixar vocês na mão. E aí, sério, velho, foi exatamente uns, sei lá, uns 200 200? perfis, Nossa. tranquilo. E aí você mandava, testava. E na época eu não sabia. Cada comando que você dá na OLT para mandar para a ONU, você tinha que colocar exatamente cada parâmetro, inclusive o do PoE, a potência do Aham. PoE. Nossa. E aí teve a primeira que eu fiz, eu em Monte Belo, não é uma cidade no sul de Minas que não é tão populosa assim, Uhum. e eu só com o meu notebook, mandei o comando errado, fui testar a porta aqui que eu fiz, Queimou. queimei minha placa de rede. Nossa. Meu amigo, aí bateu o desespero, como é que eu vou concluir esse negócio? Teve que comprar adaptador. Comprei um adaptador e vida que segue. Inclusive, tive a ajuda do meu amigo na época, era o Henrique. Henrique, Beijo, Henrique. Você é o cara. E aí deu tudo certo no final. Concluímos o primeiro o primeiro de projeto. Laserway e assim. Aí a gente viu que assim, não é um bicho de 7 cabeças, é No início padronizar. não tem como. No início não sabe muita coisa, né? Nunca fez, é sempre mais difícil. Aí você pegou, hoje em dia já não é mais linha de comando, né? Exato. Hoje em dia a Furukawa Lightera já tem o software todo certinho. Então a gente faz toda essa configuração via software, webzinho, mais tranquilo, né, do que linha de comando, que teve essa evolução, tá muito melhor, Exato, e sem aí a dúvida. gente consegue ali entregar também para o cliente, porque um dos maiores desafios da rede EPON era o manter. Porque assim, no mundo de TI a gente está acostumado a comandos, por exemplo, no switch, aí a gente tem os comandos da Cisco, que são bem comuns, todo mundo que mexe com infraestrutura e rede Conhece. já tem ali a base. Aí você tem os da HP, Aruba, que também são comuns, Uhum. os da Dell também são comuns. Aí você vai para um ambiente onde não é mais porta giga, é porta PON, onde tudo muda, onde sua estrutura de criação de VLAN, de configuração de Layer 3 é totalmente diferente. E aí, tipo assim, pessoal de TI que mantém uma estrutura, por exemplo, fica assim meio receioso. Pô, como que eu vou fazer isso? É totalmente novo. Como que É. eu vou fazer isso? Via linha de comando é algo que realmente assusta. Aham. É uma mudança drástica. Imagina se você tendo um coworking para... Coworking não, Call um center. call center para fazer administração, onde você não pode ficar parado, é com tudo novo, Sim, bate o sim. desespero. Você não com, sei lá, uma escola, um banco, é algo assim que assusta mesmo. Mas aí o pessoal da Lightera deu a ajudinha Com e agora é software. tudo via software. Então assim, hoje a gente implanta no cliente e o cliente consegue manter de uma forma bem tranquila. Porque assim, é uma tecnologia muito fácil. A mudança, ela tem o seu impacto, claro, mas é algo que, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Hoje em dia ainda usa a linha de comando para algumas coisas, algumas configurações, o resto no software,
Mas a gente tem clientes de rede GPON, que a gente toma conta da rede GPON dele, pelo fato de não ter essa expertise que a gente tem de anos de mercado, Sim. de muitas implantações, muitas experiências, escopos diferentes. Então, a gente tem essa capacidade de gerir hoje uma rede GPON de clientes, tomar conta, deixar tudo funcionando, qualquer demanda, abrir um chamado no nosso portal, no nosso site, tudo certinho, que dá facilidade, Sim. autonomia para o cliente tomar conta de outras coisas da rede, não Exato. preocupar com isso. Eu acho que é muito isso, de mudar o foco do TI. Assim, ali, um exemplo, nos nossos contratos de rede EPON, é mais para tirar Mais uma uma demanda, né? demanda. Isso. Pô, quando a gente tira uma demanda que, na teoria, é algo que com a nossa expertise fica mais simples para a gente executar, o cliente, o TI do cliente vai pensar em melhoria. Então, assim, vira uma Exato. parceria É. realmente, onde a gente vai atuar no que é um calo para eles, pode ser, por indisponibilidade e tudo, e eles vão pensar sempre na inovação. E aí o TI vira um gestor. Eles conseguem entregar, assim, além da tecnologia, do avanço, a gestão. Exato. Aí é um TI eficiente. Menos coisa para tomar conta. Exato, e assim, pro gestor mesmo da empresa, para um diretor da empresa, tá perfeito, porque ele não precisa saber quem está resolvendo o problema, ele precisa do Sim, problema resolvido. exatamente. Não pode ficar parado. Da forma que for, não importa, precisa Isso. resolver para evitar a parada, Sim. digamos assim. E além do contrato de manutenção, a gente tem o NOC de monitoramento, né? Hoje a gente monitora a rede do cliente, monitora clientes que a gente tem de Firewall, a gente tem todo o monitoramento de tráfego, de uplink, de uptime, consegue ver se o equipamento desligou, consegue ver se a internet está ruim. Se tiver ruim, a gente entra em contato com a operadora, né, para ver o que está acontecendo, se tem uma, se tem duas. Então, hoje, nesse monitoramento, a gente acompanha tudo, tanto da rede GPON, tanto de Wi-Fi também, equipamentos, CFTV também, te vê se uma câmera parou ou não, ver isso tudo para ter um acompanhamento, para manter tudo funcionando da melhor forma, né? Isso, e atuar de forma preventiva e não só corretiva, porque a prevenção é a melhor das armas. E assim, o Firewall, por exemplo, a gente consegue ver ataque em tempo real, por geolocalização. Tem um mundo de coisas que é um aliado, principalmente para os nossos clientes, porque Exato. se hoje alguém pedir hoje um relatório para a gente sobre como que está a rede, ou o que, que eu preciso investir, como A a gente, gente faz esse acompanhamento, a a gente gente tem tudo. consegue, a gente traça ali junto com o cliente qual que é o plano de ação, onde que vai melhor encaixar ali. E assim, a gente consegue usar a automação de IA, por exemplo, para fazer esses alertas para a gente. Então, é bem pontual, a gente consegue ser bem assertivo, usando a tecnologia ao nosso favor e a favor dos clientes também. Sim, sem dúvida. E além disso, a gente acompanha, né, o mercado, as novidades que tem para a gente entregar para o cliente a melhor implantação, o melhor serviço possível, né? Exato. Projetos bem pensados, projetos inovadores, projetos tecnológicos. Isso é o dia a dia nosso. E assim, Exato. até aproveitando, pessoal, se vocês quiserem ver nossos cases, o que a gente já fez, como funciona, todas essas tecnologias que a gente está falando, tem no nosso site, inforrede.com.br, alguns cases de sucesso, algumas Sim. implantações, A gente tem implantação em hospital, tem em galpões, que mais? escolas, Escolas, vários segmentos, vários vários segmentos. segmentos. Então, assim, não é algo muito distante, não. Pode ser para a sua empresa também e não é um custo alto. Igual eu falei, a gente faz esse comparativo e te mostra. E às vezes fica alguma dúvida também. Pode entrar em contato com a gente. No nosso site tem o nosso contato comercial para saber mais sobre as implantações, não só da rede GPON, mas Uhum. também par metálico, Wi-Fi corporativo, seja qual for a tecnologia dessa rede Wi-Fi, segurança de rede, tudo isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem no nosso site, pode nos contatar. E eu acredito que é isso. Sim. O editor vai deixar aí no primeiro comentário o link, né, do site, para ficar mais fácil.
E qualquer implantação, se precisar qualquer demanda, entre em contato com a gente, com o seu escopo, com o seu projeto, com novidade, tudo aí também para ajudar, né? Exatamente. Pessoal, esse foi o nosso quarto episódio do InfoCast. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem atentos, pois vamos lançar na próxima semana já o quinto episódio. Reforçando, estamos nas redes sociais, no nosso Instagram. O nosso editor vai colocar também na descrição. Nós estamos no Spotify, YouTube, claro, vocês estão vendo a gente por aqui. Mas fiquem com a gente, acompanhem as novidades que a gente vai trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Toda semana tem episódio novo. Obrigado, Até pessoal. mais. Valeu!